Se imagine em um campo de batalha. O inimigo é mais forte, as armas dele brilham no sol, o exército é numeroso e experiente. Você olha para si mesmo, sente o peso do medo e pensa: eu não tenho chance contra eles. Esse sentimento de impotência não é estranho para nós. Todos nós já enfrentamos batalhas em que parecia não haver saída. Às vezes é uma doença que desafia a lógica da medicina. Às vezes é uma luta emocional silenciosa que corrói por dentro. Outras vezes é uma crise financeira ou uma ferida relacional que parece impossível de ser restaurada. Mas é exatamente nesse cenário, nesse contexto, que o texto de Josué capítulo 10, o verso 42, ecoa com força. Diz assim: o Senhor, o Deus de Israel, pelejava, guerreava por Israel. Não era apenas homens empunhando espadas, não era apenas Josué à frente daquele exército, era o próprio Deus que estava ali lutando. Essa é a verdade central que muda tudo. Deus luta por você. Sabe, quando nós olhamos para o livro de Josué, nós encontramos batalhas e guerras. Para muitos leitores, essas passagens podem ser perturbadoras. Afinal, como é que um Deus de amor poderia estar envolvido com guerras? A gente já falou disso no último vídeo. Como conciliar a imagem de um pai cheio de misericórdia com a cena de um general à frente de um exército? A chave é entender aqui que as guerras de Josué não são apenas episódios isolados da história antiga, mas sinais visíveis de uma batalha muito maior, a batalha cósmica entre o bem e o mal, o grande conflito. C.S. Lewis dizia que esse mundo é território inimigo ocupado e que o cristianismo é a história de como o verdadeiro rei desembarcou, talvez de forma disfarçada, e agora está nos convocando a participar de uma grande campanha contra o mal. Essa perspectiva muda a forma como nós vemos as páginas de Josué. Não são apenas narrativas aqui distantes, são lembretes de que Deus não é um espectador passivo. Ele entra no campo de batalha junto conosco, ele luta pelos seus filhos. E a verdade é que nós também travamos batalhas diariamente. Algumas são visíveis, outras secretas. Você já se sentiu numa luta desigual? Me conta aqui nos comentários. Contra a ansiedade que não dá trégua, contra um hábito que parece sempre voltar, contra palavras que machucam e se repetem na sua mente, como flechas, contra injustiça que você não consegue corrigir. Nessas horas, a sensação é de você estar diante das muralhas de Jericó, grandes demais, fortes demais, intransponíveis. Spurgeon dizia assim, que a fé é o campo de batalha, onde as maiores guerras são travadas, porque no fundo, a luta não é só contra as circunstâncias externas, mas contra a dúvida, o medo e a incredulidade. E é justamente nesse campo que Deus entra para lutar por você e por mim. E quando Ele luta, a vitória nunca segue a lógica humana. Pense em Jericó. O que derrubou aquelas muralhas não foram catapultas, não foi força militar, mas trombetas de obediência. Onde que isso faz sentido? Pense na batalha em Gibeon. O que garantiu a vitória foi o sol parado no céu, um milagre cósmico. Pense em Gideão vencendo milhares com apenas 300 homens. Tudo isso mostra que a vitória de Deus não depende da força dos exércitos, mas da fidelidade à sua palavra. Você tem sido fiel à palavra de Deus? Dietrich Bonhoeffer diz assim: enfrentando o nazismo, ele viu que só aquele que crê obedece, e só aquele que obedece crê. Essa foi a marca do povo de Israel, crer e obedecer, mesmo quando os métodos de Deus pareciam estranhos para eles. E essa também é a nossa luta. Às vezes Deus nos chama a vencer não com espada, mas com silêncio, não com vingança, mas com perdão, não com pressa, mas com espera paciente. Essa verdade ela também se revela na história recente até de Corrie ten Boom, que durante a Segunda Guerra Mundial arriscou sua vida escondendo judeus em sua casa. Foi presa, levada a campos de concentração e mesmo no fundo da dor ela dizia: não há poço tão profundo que o amor de Deus ainda não seja mais profundo. Olha que história! Para ela cada dia era uma batalha, mas havia certeza de que Deus estava lutando do seu lado.
Martin Luther King Jr., diante da segregação racial, proclamava: a fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê a estrada inteira. Ele enfrentou perseguições, prisões, ameaça de morte, mas ele acreditava que Deus estava conduzindo a sua luta por justiça. Nelson Mandela, preso por 27 anos, afirmou após a sua libertação: não fui eu quem venceu, mas foi a verdade quem venceu. Essa verdade, no fim das contas, reflete a luta de Deus pela dignidade e liberdade dos seus filhos. Esses testemunhos nos lembram de que quando Deus luta, não significa ausência de dor, mas presença de propósito, é vitória certeira. A luta existirá, mas a vitória é certa. E aqui tem algo essencial. Quando a Bíblia afirma que Deus luta por nós, isso não quer dizer que não haverá inimigos. Paulo escreveu em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não diz que não haveria nenhuma resistência. O que ele afirmou é que nenhum inimigo teria a palavra final. Sabe, Ellen White escreveu o seguinte, que eu gosto muito: o céu está muito mais próximo dos que lutam as batalhas do Senhor do que podemos imaginar. Isso significa que quando você dobra os seus joelhos em oração, existem exércitos celestiais em movimento para a batalha. Isso tem lá uma história no livro de Daniel que a gente lembra muito bem disso. Quando você decide permanecer fiel em meio à tentação, os anjos se posicionam ao seu lado. Talvez você não veja, mas você não está sozinho. Talvez essa seja a parte mais difícil de acreditar, porque quando nós olhamos para as nossas próprias batalhas, muitas vezes a gente não vê anjos, nem exércitos invisíveis, e às vezes a incredulidade toma conta. Nós só vemos o peso da luta, mas é aqui que entra a fé. Bonhoeffer dizia o seguinte, que a fé começa exatamente quando nós chegamos ao fim das nossas próprias forças, e é nesse ponto de fragilidade que nós descobrimos que a vitória ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. No dia a dia, viver essa realidade significa algumas coisas práticas. Então vamos lá. Significa reconhecer a sua própria limitação, como o povo de Israel sabia que não venceria sem o Senhor. Significa obedecer, mesmo quando os caminhos de Deus não parecem fazer sentido na nossa lógica humana. Significa orar, não com formalidade, mas como um ato de convocar o general do exército celestial, aquele que já ganhou a guerra antes de tudo, para intervir. E significa também esperar, porque nem sempre a vitória chega no nosso tempo, mas a promessa é que no tempo de Deus ela chegará. Tenha fé nisso. Talvez hoje você esteja cansado, talvez a sua luta seja silenciosa e talvez você até está pensando em desistir. Mas se lembre de uma coisa, o mesmo Deus que derrubou as muralhas em Jericó, que parou o sol, que sustentou todas essas pessoas que sofreram em campos de concentração, que deu força àqueles que lutavam por liberdade para enfrentar o ódio com amor, que sustentou todas essas pessoas que foram presas em nome de Cristo, é o mesmo Deus que luta por mim e por você. É o mesmo Deus que está ao seu lado todos os dias. A cruz é a maior prova disso. Ali Jesus não apenas morreu, ele lutou contra o maior inimigo de todos, o pecado e a morte. E quando ele lutou, ele venceu. E a vitória que ele tem também se torna sua por ser filho dele. Sendo filho de Deus, a vitória é garantida para nós. Por isso, não lute sozinho. Entregue a sua batalha a Deus, confie no general que nunca perdeu uma guerra. A sua luta pode ser muito, muito grande, mas a vitória já foi decretada. A guerra já terminou para Deus. Porque quando Deus luta, a vitória não é apenas possível, ela é certa. O que você está precisando lutar na sua vida? Quais são os desafios que você está tendo? São espirituais, são físicos, são mentais, são financeiros? Quais são eles? Cada um tem desafios diferentes, mas entregando para Deus, o Senhor da batalha, a nossa vitória é certa. Ela não é algo impossível. Deus é o Deus do impossível, por isso para Ele nada é impossível. Entregue para Deus as suas dificuldades e Ele lutará por você e com você. Eu quero nesse momento orar com você. Mas antes de entregar a minha e a sua vida para Deus, se inscreva aqui no canal para que você veja mais vídeos como esse e para que esse vídeo chegue mais longe para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor luta por nós. O Senhor se faz presente na nossa vida e luta as nossas batalhas que parecem impossíveis. Que o Senhor nos ajude a entregar a nossa vida nas Tuas mãos, para que nós possamos depender completamente do Senhor e para que nós possamos vencer essas batalhas com o Senhor. Fica conosco,
Abençoe essa pessoa que está aqui comigo, a vida dela, e ajude ela a vencer cada batalha, seja física, mental, espiritual, financeira, o que for, que o Senhor esteja lá e vença essa batalha com essa pessoa. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e compartilhe para que esse vídeo chegue ainda mais longe, e a gente se vê no próximo vídeo.